Good morning, good afternoon, my students. Let's answer the pages 5 and 6. Yes, it's 5 and 6 here? Yes, page 5 and 6. Okay, about Twitter literature. Vocês vão ficar cansados, né, de ouvir falar de Twitter literature, ou vão amar ou vão odiar, porque é o tema desse capítulo aí do chapter 12. Na hora que eu gravo, começa de novo o cara da obra, ó, vai ficar esse barulho horroroso. Jesus Christ. Bom, eu vou fazer, porque se eu estivesse dando aula online ia ficar esse barulho também, certo? Seguinte, aqui no number 2, aqui nessa página, todos esses exercícios estão se referindo a esse textinho que a gente já viu na aula online, certo? Então, se você não estava na nossa reunião do Meet, é só dar uma olhada nesses textos aqui, tá? Eles falam sobre o tipo de Twitter literature que está se fazendo hoje em dia e o primeiro desse Novels in Three Lines, que são romances de 3 linhas do Felix Fanon. Eu fui olhar a pronúncia, tá? Do que eu tava falando Felix, porque tem um acento, né? Felix Fanon. E eu vi lá que a pronúncia é Felix Fanon. Felix Fanon. Tá? Vou até olhar de novo aqui, ó. Peraí. Felix Fanon. Então a pronúncia é essa e ele fez esses romances de 3 linhas, tá? Deixa eu aumentar aqui de novo. Vamos agora então para as nossas perguntas. Olha só. Number 2. Write which segment from the text corresponds to the features below. Então, ele tem aqui algumas coisas sobre os textos, ele quer saber sobre quais segmentos são esses, o 1, 2, 3 ou 4. Então, aí, a primeira, this story uses different Twitter accounts to present alternative angles for the same story. A gente viu que foi essa daqui, né? Ó, a a gente viu que foi aqui, number 2, Twitter Fiction Mystery, onde ele usou, ó, multiple accounts to tell a story. Ele usou diferentes contas aí do Twitter para contar uma história, sometimes clashing perspectives, que traziam diferentes perspectivas, tá? A de baixo, many people contributed to this narrative, providing images from all parts of the world. Então, aqui vai ficar number 4, que a gente lembra aqui, ó, que foi o Teju Cole que fez o Time of the Game, que mostrava, né, esse documentário em forma de fotos, que várias pessoas mandaram para ele fotos de diferentes ângulos aí do jogo final da Copa de 2014. Depois temos This is similar to Felix Fanon's work in the sense that each post is a short story in itself. Então, é algo similar ao que Felix Fanon fez, né? No sentido de que cada postagem é um mini conto em si mesmo. Então, é esse aqui, ó, o 7 Stories About Drones, onde ele fala aqui, ó, one tweet, in other words, is one story. Então, aqui, na terceira, nós vamos colocar number 3. E a última, these are very brief stories published without the help of digital 21st century technologies. Então, eram histórias muito breves, publicadas sem o auxílio da tecnologia digital do século XXI. Number 1, que são as Novel in Three Lines, do Felix Fanon, ok? Então, vamos aqui para número 3. Find in the text words or expressions that mean the same as. Então, a gente vai achar palavras ou expressões aqui nesse texto que sejam o mesmo que A. In some other places. Em outros lugares, em vários outros lugares, tá? Elsewhere, aqui, ó, no texto de abertura. Ele diz, this is by no means a comprehensive list, nor is meant to be, but it could be a starting point for a broader discussion about different literary forms, especially those new types of fiction and criticism that are popping up rapidly on Twitter and elsewhere. Então, ela explica que essa listinha aqui traz um pouquinho, né? Ela não acaba em si mesma, ela diz, ó, not is, it means to be,
não quer explorar tudo que existe, mas é um ponto de partida aí para uma discussão sobre os diferentes formas de literatura, tá? Especialmente esses novos tipos de ficção e de crítica também que estão surgindo, né? Pop-up estão surgindo rapidamente no Twitter e em todos os outros lugares. Elsewhere, em outros lugares. Então, in some other places, elsewhere. Aqui você vai colocar elsewhere, tá? Então, outra palavra para dizer complete. Complete. A gente vai pegar logo aqui no início, ó. This is by no means a comprehensive list. Comprehensive nesse sentido de compreender tudo. Então, está completo porque compreende tudo que ela quer dizer. Então, ele diz aqui, this no means a comprehensive list. Não é uma lista completa, tá? Então, complete, comprehensive. Aí a gente tem to appear, tá bem aqui, ó, popping up, tá? E a gente não precisa colocar com ing aqui, pop up. Então, to appear, pop up, certo? E in the end, tá? Para substituir in the end, a gente tem aqui esse eventually, tá? Então, eventually, você pode compreender como algo que diz, eventualmente acaba sendo tal coisa. Então, a gente tem aqui, ó, ele diz o início, ó, established himself as a narratological master of new media. A serial work often begins, aqui ele diz, geralmente começa, e no final ele diz, that eventually flowers into something beautiful. Então, acaba florescendo como algo bonito, tá? Então, in the end, você vai colocar eventually, ok? Não foi um exercício tão fácil, isso aqui você teria que ler com bastante atenção, tá? E number 4, based on the text, one can affirm that. Baseado no texto, alguém pode afirmar que. Vamos lá. Teju Cole, mentioned twice in the excerpt, is capable of creating visual narratives based on one single tweet. O Teju Cole, que foi mencionado 2 vezes, é capaz de criar narrativas, né, até visuais, baseados num tweet apenas. Verdade, vamos ver se alguém falou melhor, né? Jonathan Sturgeon assumes that his stories told only by sequences of images can be considered a type of literature. O Jonathan Sturgeon, ele fala sobre isso aqui, mas quando ele fala das imagens, ele diz more of a documentary project. Ele não chamou de literatura, tá? Então, não é a B. Jonathan Sturgeon intended to provide a complete perspective. Não, ele já disse aqui em cima. Is not means a comprehensive list. Então, ele não teve essa intenção, tá? De prover uma lista completa, uma perspectiva completa da nova literatura. Jonathan Sturgeon took into consideration the new media in the construction of all significant literature one can currently have access to. Também não. Então, a gente fica com a letra A. Então, aí nessa página, vocês reviram, né? Algo que com certeza vocês já tinham visto aí no ensino fundamental, sobre o uso de who, that, whom, which, tá? Tem o whose também, que é o de quem, né? A quem pertence. Então, a gente falou um pouquinho sobre ele, lembrando aí que quando ele está na função de objeto, tá? Ele pode, quando ele está substituindo o objeto, ele pode ser retirado da frase, certo? Ele também fala aqui no language reference, só para vocês se ligarem, que além do pronome which se referir a animais e a coisas, tá? Ele remete a uma ideia desenvolvida anteriormente. Então, which é mais um dos pronomes que a gente pode substituir por que, na língua portuguesa. Você pode usar o que. Então, essa foi a situação que levou a tal coisa. Então, esse que aí está se referindo à situação. Então, você pode se referir a coisas também e a uma ideia. Nesse caso, o pronome sempre vem depois da vírgula, tá? Como mostram esses exemplos. Paul read 278 books last year, which is an incredible mark. Então, Paul leu 278 livros no ano passado, o que é uma marca incrível, tá? Então, quando ele está aí se referindo a uma ideia, a algo que aconteceu, um acontecimento, ele vai vir depois da vírgula, certo?
ele dá outro exemplo. E aqui, olha que bonita, como se fosse uma máquina de escrever antiga, né? Então, aqui nós temos aí para fazer aqui o exercício. Esse aqui, para quem não conhece, é o Ernest Hemingway. Ernest Hemingway escreveu O Velho e o Mar, The Old Man and the Sea, maravilhoso. Tem aqui um excerto dele nessa página, que a gente vai ver depois, na próxima aula, sobre o Velho e o Mar, tá? É fantástico. Ernest Hemingway é um dos grandes nomes da literatura americana, tá? Olha só. Complete the sentences using who, that or which only when necessary. Ou seja, quando puder não usar, ele quer que você deixe em branco, tá? Olha só. Ernest Hemingway was an American writer. Alguma coisa is known for several books. Então, Ernest Hemingway era um escritor americano, né? Foi um escritor americano que é conhecido, né, por vários livros. Aqui não tem como tirar, olha só. An American writer is known, não dá, tem que ter algo aqui. Pode ser which? Não, não pode ser which, porque o referente aqui é o Ernest Hemingway, é uma pessoa. Então, aqui você pode colocar who ou pode colocar that. Só não pode deixar em branco, tá? Então, Ernest Hemingway is an American writer who is known for several books. Fica ok. Na B, a gente tem Deep sea fishing was a sport Hemingway loved to practice. Opa, já deu para ler numa boa. Ó, dá para deixar sem nada. Deep sea fishing was a sport. Se quiser, pode botar that, pode, that Hemingway loved, mas dá para tirar, certo? Então, a pesca em alto mar, né, era um esporte que Hemingway adorava praticar. Então, dá para tirar aqui. E aqui, então, você vai deixar sem nada. Bota um tracinho, bota um sinal de vazio, tá? In 1951, Hemingway wrote The Old Man and the Sea. Então, é uma obra de 1951, tá? The Old Man and the Sea. Temos uma vírgula, sinal de que tem que vir alguma coisa. Finally won his Pulitzer Prize, tá? Então, foi com essa obra que ele finalmente ganhou o prêmio Pulitzer de literatura. Então, o que a gente tem que colocar aqui? Ele está se referindo ao quê? A obra com a qual ele ganhou, e não ao Hemingway. Então, a gente vai colocar which ou that. Então, fica in 1951, Hemingway wrote The Old Man and the Sea, which finally won him the Pulitzer Prize. Vamos para a letra D agora. He won the Nobel Prize in Literature, vírgula de novo, did not prevent him from suffering from depression. O que não fez ali com que ele deixasse de sofrer de depressão, tá? Foi algo que o fato de ganhar o Nobel de Literatura não interferiu aí nessa parte psicológica dele. Ele sofria depressão ainda assim, mesmo tendo o reconhecimento, tá? Imagina se fosse como alguns que só foram muito lidos depois, né? Então, he won the Nobel Prize in Literature, which did not prevent him from suffering from depression, tá? Na letra E, temos Hemingway is one of the writers Americans praise more enthusiastically. Então, Hemingway é um dos americanos, Hemingway é um dos escritores que os americanos, né, prezam com mais entusiasmo. Os americanos são loucos por Hemingway, muitos filmes, muitas notas aí de literatura sobre ele, muitos trabalhos. Então, Hemingway is one of the writers. Percebe que dá para ler sem colocar nada aqui? Então, aqui é nada, tá? Dá para não colocar nada. Pode colocar that? Pode. Is one of the writers that Americans praise. Mas, geralmente, você vai ver nada aqui. Então, Hemingway is one of the writers Americans praise more enthusiastically. Agora, a gente vai falar aqui the number 1 do Test Your Skills, ok? Complete the blanks below with the relative pronouns in the box. Precisamos usar esses relative pronouns aqui dentro das 3 lines novels, tá? Do Felix Finan. Vamos fazer essa primeira. Nurse Elise Beckman, blá, blá, blá. Day off was yesterday.
put on a public display of insanity. Então, a enfermeira aí, a Elise Beckman, ela cujo dia de folga foi ontem, day off was yesterday. Qual é o whose? Aqui, ó, whose day off was yesterday. Por que aqui eu não posso usar who? Porque eu estou me relacionando aqui com algo que pertence à enfermeira Elise, que foi o dia de o feriado, né? A folga dela. Então, cuja folga foi ontem. A quem pertencia essa folga? A Elise. Então, Nurse Elise Beckman, whose day off was yesterday, put on a public display of insanity. Eu vou colocar aqui, eu já coloquei as respostas assim, ó, que aí fica mais fácil para a gente falar disso daqui, tá? Então, temos aquela que eu li lá do Reverend Eldrier, né? Ele era de Roanne, perto de Aurillac. Então, o que aconteceu com ele, né? Who a pitiless husband perforated Wednesday with 2 rifle shots. Então, um marido sem coração, ele perfurou aí o Reverendo Andrier com 2 tiros de rifle. E aí ele morreu na noite passada. E aí você fica, poxa, por que um marido, né, que foi colocado aqui como marido, não deram um nome para ele? Um marido sem coração, sem alma, né, sem pena, né, pitiless. Ele não tem pity, ele não tem pena. Então, sem pena, perfurou aí a pessoa com 2 tiros de rifle. Ele era um padre, né, um reverendo, é assim como eles, que geralmente reverendo eles falam que é da igreja, não sei se é presbiteriana, batista, não sei, reverendo. Então, ele diz aí que ele matou e aí o reverendo morreu. Então a gente já fica pensando aí numa história meio Crime do Padre Amaro. Conhecem o Crime do Padre Amaro? Maravilhoso, maravilhoso livro. E aí a gente vai usar aqui whom, ok? Então, Reverend Audrier of Rouen, near Aurillac. Whom, pode usar who aqui também. Só que aí vai ficar faltando outro who, então a gente usa whom. Whom a pitiless husband perforated Wednesday, tá? Depois vamos para de baixo. In a café on Rue Fontaine, Ventoux, Lenoir and Atanis exchanged a few bullets regarding their wives, who were not present. Ele diz que num café na rua Fontaine, essas 3 pessoas, ó, Ventoux, Lenoir e Atanis, né? Essas 3 pessoas aí, eles trocaram aí alguns drinks, né? Eles fizeram drinks em nome das suas esposas, que não estavam presentes, tá? Não estavam no local. Strikers on Ronchamp, Hudson, threw in the river a worker who insisted on continuing his labor. Olha só, pessoas que estavam, esses strikers aí são pessoas que vão fazer uma manifestação, tá? Então, manifestantes de Ronchamp, tá? Nessa região aqui, jogaram no rio um trabalhador que insistia em continuar seu trabalho. Então, provavelmente ele estava se referindo àquelas manifestações pelos direitos dos trabalhadores, então estava tendo uma greve, e aí esse trabalhador aí continuou trabalhando, né? Um fura-greve aí, e aí eles pegaram os trabalhadores e jogaram no rio, tá? Então é isso que aconteceu aqui. In Clichy, an elegant young man threw himself under a coach with rubber wheels, then unscathed under a truck, which pulverized him. Então, em Clichy hoje em dia é praticamente anexado ali em Paris. Clichy é um bairro francês, provavelmente nessa época que era uma região assim mais afastada, tá? Então, em Clichy, um jovem elegante, né, se jogou embaixo de um carro que tinha rodas de borracha, tá? Que também na época era novidade, que tinha rodas de borracha. Depois, né, ainda sem conseguir, ele não conseguiu se matar, né, alguma coisa assim, se jogou embaixo de um caminhão que o pulverizou, acabou com ele. Which pulverized him. Por que é o which aqui? Porque é o caminhão que o pulverizou, ok? Acabou com ele, né? Pulverizar fica feio aqui, mas no contexto aí tinha aniquilou, tá?
E aqui a última. Potterbolt got 12 years in the penitentiary. In La Havre, he murdered the exuberant Nini the goat, on whom he thought he had claims. Então, esse rapaz aqui pegou 12 anos na penitenciária de La Havre, onde ele matou o exuberante Nini the goat, deve ser o nome de alguém, não sei, tá? On whom he thought he had claims. De quem ele achava que tinha a posse, tá? Ele clamava aí que ele tinha a posse desse Nini the Goat, tá? Então, é uma pessoa, porque senão não seria esse Roma aqui que só sobrou ele, então eu coloquei Roma aqui, tá? Então, sobre isso, essas frases, a gente vai responder aqui embaixo, olha só. Was Nurse Elise Beckman really insane? A enfermeira realmente era insana? No, she wasn't. Não, ela só put on a public display of insanity. Mas ela não era insana de verdade. Ela só colocou aí que era... ela só colocou um public display, mas ela não era insana. Why did Reverend Audrey die? Por que o reverendo Audrey morreu? Por quê? Because he was shot by a pitiless husband. Vamos lá. Letter C. Where were the wives of Vantu, Lenoir and Atanes? Onde estavam as esposas de Vantu, Lenoir e Atanes? Onde estavam? Dá para saber onde estavam? Olha só. In a café, on Rue Fontaine, Vantu, Lenoir, Atanes. Não dá para saber. So, we don't know. We don't know where they were. Nós não sabemos onde elas estavam, tá? D. Why did the strikers throw a worker in the river? Por que os manifestantes jogaram o trabalhador no rio? Because he insisted on continuing his labor. Letter E. How many times did the elegant man try to commit suicide? Quantas vezes o homem elegante tentou cometer suicídio? Olha aí, ele tentou uma vez, under a coach with rubber wheels, e depois ele tentou e conseguiu, né, embaixo de um caminhão. So, we can put twice, tá? 2 vezes, twice. E a última, did Potterbolt think Nini the Goat belonged to him? Então, o Potterbolt, ele pensava que Nini the Goat pertencia a ele? Sim, ele pensava, né? Por isso que ele acabou matando aí e pegou 12 anos de prisão. Yes, he did. Sim, ele pensava, ok? Então, tá respondido aí essas páginas. Acabei respondendo uma a mais, porque tem muitas palavras aqui que iriam deixar vocês um pouco confusos, né? Eu tive que ler algumas vezes para separar o que era local, o que era nome de lugar. Aí, porque o escritor francês escrevia, obviamente, sobre a França, então tem muitos nomes próprios aqui que não tem como a gente estar traduzindo, ok? Então, é isso. Na aula que vem, a gente vai falar sobre Ernest Hemingway e seu The Old Man and the Sea, certo? Vou preparar uma aula diferente, trazendo algumas partes aí de obras que já foram feitas, baseadas em The Old Man and the Sea, e um textinho que vai mostrar para vocês aí o quanto os americanos amam Hemingway, tá? Então, fiquem com Deus, boa semana para vocês. Bye, bye.